Oi, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma vez uma reunião para a gente comentar os resultados da nossa companhia. Para quem não me conhece, eu sou Elisa, eu trabalho no departamento de RI, né? E para nós aí é um prazer estar com vocês de novo. Dessa vez para comentar o resultado de um ano completo para a gente, que se encerrou no dia 30 de junho. Eu tenho comigo aqui, como vocês estão vendo, o André, que é nosso diretor-presidente, e o Gustavo, que é nosso diretor de RI. Antes de começar, eu só preciso dar algumas instruções aqui para facilitar a participação de todo mundo. A gente vai ter um momento de perguntas e respostas depois, só que dessa vez é tudo exclusivamente aí pela plataforma. Você consegue acessar a plataforma desse webcast no nosso site, que é o www.brasilagro.com. E eu vou fornecer mais instruções para vocês aí quando chegar a hora das perguntas e respostas para ajudar. Se você tiver qualquer dificuldade técnica, tem um botãozinho aí embaixo para pedir ajuda, tá? A apresentação do evento está disponível para download, tanto na plataforma quanto no nosso site. E se você tiver qualquer dificuldade, pode também mandar um e-mail para a gente no ri@brasil-agro.com. Preciso só ler um aviso legal aqui, que é um procedimento que a gente precisa seguir. Eventuais declarações que possam ser feitas durante esse webinar, relativas às perspectivas de negócio da Brasil Agro, as projeções e as metas operacionais financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Brasil Agro e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, André. André, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos vocês que nos acompanham, né, nos calls de resultado. E esse é um, como eu sempre falo, call duplo, né? A gente tem a grata satisfação de fechar o quarto trimestre e é o nosso call de resultado anual. Acho que começar falando, foi um ano de extremos desafios, né? Todo mundo ainda continua em desafio, até o modus operandi desse call é diferente dos demais, né? A gente está fazendo um call à distância, as pessoas, mas é um desafio que as empresas estão se reinventando. Eu sempre brinco e falo, né? Acho que a evolução tecnológica que as empresas tiveram nos últimos 6 meses demoraria mais de uma década para a gente vivenciá-las, né? Então, acho que tem sido bastante desafiador. Nós vamos ver um pouco para frente os impactos, o que teve de positivo, o que teve de negativo. Nós, como sempre, muito transparente com vocês. Mas eu começo na página seguinte, na página 2, falando dos destaques do período, né? Acho que a gente vem aí com uma receita líquida bastante robusta, né? Acho que é o nosso recorde praticamente na história, uma receita de quase 560 milhões de reais, um lucro líquido de 119,6 milhões, um lucro bastante robusto, e depois a gente o Gustavo com certeza vai detalhar um pouco mais isso, que acho que esse ano teve uma grande mudança, não é uma grande mudança, é reforçando só a combinação das nossas estratégias, né? Esse ano a gente teve parte desse lucro, grande parte desse lucro vem para o resultado operacional, uma parte importante também vem para o resultado imobiliário, e é isso que a gente gosta dessa companhia, a gente gosta da combinação desses dois negócios, né? E tem ano que ele é mais forte do imobiliário, tem ano que ele é mais forte no operacional, e a gente com isso consegue, de certa forma, garantir uma rentabilidade muito atraente para o nosso investidor. Como a gente sempre gosta de mostrar, né, uma série de coisas, pelos motivos, por tudo que a gente tem dentro, ativo biológico e tudo, o EBITDA ajustado nosso fechou o exercício com 177 milhões de reais, né? E aqui, ao lado direito dessa página, a gente tem alguns destaques, né? Acho que foi a nossa maior safra recorde, 315 mil toneladas de grãos, 7.500 toneladas de algodão, mais de 2 milhões e 200 mil toneladas de cana, né? Cana, vocês lembram, 3 anos atrás, quando a gente trouxe São José, que era um desafio, né? A gente está colhendo, plantando naquela unidade, assumimos uma unidade com 57 toneladas de TCH, hoje a gente já tem praticamente 60% da área colhida com TCH acima de 90%, e depois a gente vai ver os números como companhia, como um todo, mas é muito legal. Então, acho que o muito legal disso tudo aqui é que o compromisso que a gente faz, a gente tem buscado, através da performance do time,
da dedicação de todas as pessoas em entregar o que a gente se compromete a fazer. 2,5 milhões de toneladas de carne produzida, 2.500 toneladas de carne produzida. Vale aqui sempre, eu lembro, né? A atividade pecuária para nós é uma atividade transitória, é uma atividade que a gente entende que a gente consegue gerar valorização do nosso portfólio na transformação da área, sem colocar volatilidade operacional dentro do projeto. E acho que esse ano, por inúmeras razões, todos vocês aí que nos acompanham, cobrem outros setores, a atividade transitória passou a ser até uma atividade que remunerou bem. Tivemos aí, na data de ontem, a reunião do Conselho de Administração, na qual nós pautamos alguns temas, e um dos temas que nós estamos levando para a Assembleia do dia 16 é a proposta de um pagamento de dividendos de 42 milhões de reais. Um dividendo bem acima de dividendos obrigatórios, né? Se vocês aí que nos acompanham, se a gente fosse fazer uma conta do 25%, excetuando os 5% de reserva legal, a gente estaria falando de 28 milhões de dividendos obrigatórios. A companhia está vindo com um número aí praticamente 35%, 40% acima do que era obrigatório. E eu acho que isso que é legal. Assim, o ano que a gente tem espaço para pagar mais dividendo, nós vamos pagar. O ano que a gente não tem, eu sempre falo aqui, a gente vai passar o chapéu, e a gente sabe que o investidor, ele confia no trabalho, e a gente sabe que a gente pode entregar resultados bastante interessantes com o capital dele. Bom, na página seguinte, na página 3, esse é um pouco de um slide para a gente, que todos vocês acompanham, que todos vocês vivenciaram, que todos vocês no dia a dia acompanharam. Desde março, nós estamos aí numa luta ferrenha. Quando entrou a pandemia, nós sempre tivemos dois nortes aqui na companhia e a gente nunca esqueceu deles, e não vamos esquecer. O primeiro era preservar a vida das pessoas e a gente fazer todo o que pudesse para que essas pessoas ficassem em segurança. Muito antes até do governador decretar o decreto de isolamento, nós aqui já tínhamos isolado todas as pessoas com comorbidades, as pessoas que nós entendíamos que eram um grupo de risco, as pessoas que moravam com pais idosos, com avós, com tio. Isso já estava isolado antes de ser um decreto estadual. E também fizemos um trabalho hercúleo, aí, como eu sempre falo, nas unidades, porque a gente tinha que garantir que a colheita que estava naquele momento na fase no meio da colheita praticamente, né? Nas unidades do Mato Grosso ela já estava mais avançada, nas unidades do Mapito ela estava no início da colheita. A gente tinha um desafio enorme logístico, a gente tinha um desafio enorme de não parar essa atividade de colheita, tinha que fazer essa soja chegar no porto, tinha que não plugar os nossos armazéns e plugar porto, e aí foi um trabalho todo desenhado, planos de contingência para que nada tivesse efeito no nosso resultado operacional. Conseguimos, de certa forma, atenuar muito, né? A gente tem um monitoramento dia a dia dos casos de Covid nas nossas unidades, né? Vale lembrar que a gente tem um universo bastante grande de pessoas próprias e terceiras nas nossas unidades, e esse a gente está monitorando todo dia. O escritório 100% trabalhando home office até a presente data, né? E com algumas, passou a ser facultativo agora com a nova mudança de fase, e a gente vem, de certa forma, monitorando isso. Como vocês sabem, os preços, como a gente vê no gráfico abaixo, quando veio a pandemia, os preços se deterioraram muito. Nós tínhamos aqui duas grandes preocupações, né, que naquele momento, principalmente no setor sucroalcooleiro. A gente tinha uma dificuldade de entender a capacidade de mix do setor, se o setor teria capacidade de migrar grande parte para a cana-de-açúcar, até que data, né, a gente conseguiria ter produção, as usinas trabalhando com a moagem normal em função da tancagem de álcool, né? Sabíamos que o RenovaBio provocou uma readequação de estrutura de tancagem em todo o setor, mas aquela expectativa naquele momento, então, era até julho, agosto, julho, agosto vai plugar a tancagem. Primeiro mês de pandemia, a gente teve uma redução de consumo dos combustíveis do ciclo Otto na casa de 75%. Esse foi um grande susto. Em todas as empresas, em todos nós do setor, e isso foi se recuperando, né, com o passar, né? Hoje a primeira queda veio no preço, o setor teve uma capacidade tremenda, uma resiliência tão grande de migrar grande parte para açúcar, o que se podia se fazer, e a gente hoje tem aí um cenário ainda desafiador, mas totalmente diferente daquele cenário que a gente tinha em março. O cenário de março era um cenário bastante complicado. A gente via preços achatados, a gente viu bastante nos últimos meses a recuperação do preço do etanol. Isso provocado por duas razões, né? O consumo voltou,
a gente teve um efeito cambial aí também que criou um buffer no preço da gasolina, os reajustes de preço que foram feitos pela Petrobras na gasolina, criaram aí um ambiente favorável à produção de etanol e o consumo e a comercialização de etanol. Então, esse acho que o grande impacto do Covid era esse. Sem dúvida, a gente também tinha uma preocupação da liquidez, né? Isso foi muito legal. Até agora, a empresa não teve nenhum problema de liquidez com cana-de-açúcar. Nós não tivemos atrasos, não tivemos problema nenhum. Então, isso vale aqui reforçar para vocês que a companhia, além de conseguir não afetar a sua moagem, a sua entrega de cana, a gente conseguiu, até agora, não ter nenhum problema de liquidez, de recebimento de cana. Isso é muito salutar reforçar aqui com vocês. Bom, na página seguinte, como eu sempre falo, a nossa estratégia é uma estratégia combinada, então não tem como fazer um call de resultados, ainda mais anual, né, e não mostrar resultados operacionais e resultados imobiliários. Então, o que a gente traz aqui é um pouco da foto do nosso resultado imobiliário durante o exercício. Foram feitas praticamente 4 vendas. Por favor, na página 4, se puder mandar o slide na página 4, desculpa. Foram feitas 4 vendas, né? Vendas na Fazenda Jatobá, vendas na Fazenda Alto Taquari, vendas extraordinárias na Fazenda Alto Taquari, né? A múltiplos de 1.100 sacas de soja, né? Esse foi um desafio tremendo e a gente conseguiu rentabilizar muito bem esses ativos. E no cômputo total nós vendemos aí praticamente 85 milhões de reais de fazenda, né? Com taxas de retorno entre 14 e 21. E vale aqui lembrar, né, Jatobá é um projeto que está conosco desde final de 2006, novembro de 2006. Então, quando você consegue entregar uma taxa de quase 15% ao longo de 14 anos, é uma taxa bastante robusta, né, para o nosso investidor. Na página seguinte, eu acho que o que foi muito legal nesse ano, né, porque eu sempre falo, a empresa ela é anticíclica, né? Quando todo mundo quer comprar, a empresa tem que vender, e quando todo mundo quer vender, a empresa tem que comprar. E esse ano foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer vendas e a gente conseguiu também crescer a companhia fazendo compras, né? E aqui eu faço destaque, né, a 2 aquisições bastante importantes, né? No início de janeiro, dia 27 de janeiro, a gente fez a aquisição da empresa Agrifirma, o que trouxe para a gente um portfólio de aproximadamente, que são as fazendas Rio do Meio e a Fazenda Rojadinho, um portfólio de aproximadamente 29 mil hectares. Muito legal dessa transação, que ela foi feita 100% com ações, não houve necessidade de caixa de fazer. Isso mostra que você tem no mercado empresas que confiam no nosso trabalho, que topam fazer, vamos dizer, um swap do seu patrimônio por ações da Brasil Agro. Isso foi muito legal. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, mostra a capacidade que a empresa tem de fazer novas transações como essa. Eu acho que essa transação inaugurou um ciclo dentro da companhia, um ciclo virtuoso, e eu não tenho dúvida que nós vamos trabalhar ainda constantemente para continuar fazendo novas transações como isso. E vale aqui ressaltar, né, que as empresas de novo mercado têm uma isenção fiscal até o 2023. Então, acho que é um ganha-ganha para os dois lados, né? Tanto para a empresa, que pode estar fazendo novas transações, para quem está saindo do ativo. Ou seja, a gente sabe que o grande problema das empresas que têm ativo é o ganho de capital, né, na hora da venda. E esse talvez seja uma alternativa muito interessante para as empresas que precisam ou que necessitam desse caixa, ou por necessidade de caixa, ou por sucessão, ou por qualquer outro motivo. Eu acho que esse é o legal disso aqui. A gente conseguiu construir uma estrutura onde a gente fez uma relação de troca que trouxe para dentro um portfólio importante. Depois, um pouco, a gente vai falar do breakdown desse portfólio que veio, né, de como esse portfólio veio dividido. Na sequência, a gente também fez uma aquisição muito legal, uma aquisição no Piauí. É um estado que nós somos até assim, muito felizes, né? Lá nós fizemos a maior comercialização da nossa história, na Fazenda Cremac. Voltamos a estar no Piauí, né? Compramos uma unidade pequena, mas essa unidade ela veio combinada. Isso que foi legal também. Ela é uma unidade pequena, onde a gente comprou a superfície da unidade, que a gente entendia que ela tinha muito upside, muita valorização imobiliária, e a parte madura, nós fizemos um arrendamento com uma opção de compra. Isso foi muito legal, né? Então, todo mundo hoje no mercado fala, as empresas têm uma busca ferrenha de asset light, mas isso você tem que fazer no seu dia a dia, né? Então, a gente conseguiu com essa transação trazer um volume importante de área plantada para dentro da companhia, né, com um desembolso de caixa relativamente pequeno, e um desembolso de caixa onde a gente entende que tem a maior apreciação imobiliária.
Então, essa foi a transação da Serra Grande. É uma transação pequena, de modo do tamanho das nossas transações de aquisição, né? Não das transações de venda, mas do tamanho das transações de aquisição. Ela é uma transação pequena, mas ela é uma transação combinada, né? Volto a reforçar, é uma transação combinada que traz aí um arrendamento na casa de 5.500, 5.600 hectares, e essa área hoje que nós vamos colocar em produção na próxima safra é de aproximadamente 3.000 hectares. Então, uma combinação de estratégia. Acho que esse ano, como eu sempre falo, como a gente é anticíclico, né, a gente conseguiu nesse ano fazer as duas coisas. A gente conseguiu vender e comprar, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal e mostra que a companhia está preparada, que o time está preparado para continuar entregando uma consistência nos resultados. Na página seguinte, na página 6, o que a gente tem aqui é o breakdown do nosso portfólio, né, que a gente sempre fala isso. E a gente viu, vocês já me escutaram aqui falar várias vezes do 30-30-30, né? Que na verdade não é 30-30-30, é 33-33-33, né? Mas esse é a nossa busca ferrenha, né? Por quê? Porque o que está em verde lá em cima é o que eu sempre brinco, é o nosso produto na prateleira pronto para venda. O que está em amarelo é onde a gente tem ainda incrementos importantes de produtividade, incrementos importantes de yields, né, o que vai trazer apreciação também imobiliária. E o que está na barra de baixo do gráfico, que é o que está em cinza, é o que a gente chama do nosso land bank, né? A transação da Grifirma também tem um negócio que foi legal nisso aqui, porque ela trouxe superfície para a gente nessas três situações. Nós temos áreas extremamente maduras, né, e temos áreas que estão ainda num ramp-up de produção, e temos também land bank. Isso que foi legal dessa transação. Então é assim que nós temos uma área, inclusive na Fazenda Rio do Meio, que esse mês agora a gente starta, quando eu falo startar, é apertar o botão, né? A gente já instalou todos os sistemas de irrigação, de captura de água nos rios, com licenças, com ortogas que já vieram junto com essa aquisição, e a gente começa agora a ter um cultivo irrigado nessa unidade. Com certeza vai agregar muito. Essa unidade ela tem uma sinergia muito grande com a outra unidade nossa, Chaparral, ela está do lado. Do lado, quando eu falo do lado, é do lado de cerca mesmo, nós somos vizinhos de cerca, ou melhor, de reservas legais. Nós fazemos as duas reservas legais, fazem divisa, então tem uma sinergia muito legal entre a unidade Chaparral e a unidade Rio do Meio, ou seja, hoje a gestão que está tocando a unidade de Rio do Meio é a própria gestão da unidade Chaparral, e o mesmo acontece com a unidade Arrojadinho. Então, acho que a gente trouxe aí um pouquinho mais de terra para desenvolver. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nessas taxas de juros, vocês podem ter certeza que a empresa vai procurar ser um pouco mais agressiva em transformação, que faz sentido hoje, né? A gente, com essas taxas de juros que a gente está vivenciando no curto e no médio prazo, a gente sabe que os nossos projetos entregam taxas de retorno muitas vezes superiores. Então, acho que é muito legal também. A gente vai voltar e vamos trabalhar duro agora nesses próximos 18 meses, um ano, 18 meses, para voltar esse aí ter o 30-30-30, acelerando alguns processos de desenvolvimento em unidades aqui no Brasil, até a própria unidade do Paraguai também. Bom, na sequência, na página 7, eu gostaria aqui de fazer um breve relato do que é o nosso melhor entendimento de avaliação interna, né? E aqui eu acho que é legal falar é o seguinte: nós temos a nossa avaliação interna e nós temos a avaliação da Deloitte, que a gente sempre faz, e a gente faz ela a cada 2 anos, normalmente. E o que é legal, das 14 transações que nós fizemos até hoje, nunca vendemos nenhuma transação a valores menores que a avaliação da Deloitte, né? A gente fez uma correção agora para 30/6, que a nossa última avaliação da Deloitte foi em 2019, e vocês todos que estão nos ouvindo sabem que o preço da terra no Brasil, principalmente a terra agrícola, ela está muito relacionada com o preço da soja. Então, assim, houve uma apreciação importante do portfólio da companhia, não só por isso, né, porque houve transformação, houve maturação de solos, né, mas quando a gente olha o salto que o NAV da companhia deu, tem grande parte, a explicação está aqui. A gente tinha um portfólio no final do ano passado de 1.471.000, né? E hoje a gente está fechando o 30/6 de 2012 com um portfólio de 1.873.000. Então, eu acho que aqui o que é legal de trazer para vocês a empresa foi capaz de trazer um resultado líquido de 119 milhões, pagar dividendos, vamos pagar por 42, e ainda apreciar o portfólio em mais de 300 milhões de reais, né?
Isso que é a combinação do nosso negócio, né? O imobiliário junto com o operacional, sem dúvida nenhuma, vai trazer muito resultado para o acionista da companhia. Quando a gente fala cresceu de 1.400, não foi só apreciação, porque temos aquisições aí, né? Se a gente excluir as três últimas linhas, a Rojadinho, a Rio do Meio e a Serra Grande, a gente excluiria desse portfólio aproximadamente 230. Mesmo assim, a gente está falando de uma evolução de 1.470 para 1.650. Vamos fazer uma conta de padeiro, como eu sempre falo aqui. A gente colocou 200 bilhões de apreciação no portfólio, por transformação, por uma série de coisas. Então, é muito legal trazer isso para vocês, para que todo mundo tenha lá aquela referência, né? Quanto vale as propriedades da Brasil Agro. Essa é a nossa melhor leitura. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar para entregar muito mais do que 1.873 de venda nesse portfólio que a gente está apresentando. Bom, na página seguinte, eu queria fazer aqui um destaque, né, pelo crescimento que a gente teve de área plantada, né, a companhia, num ano de bastante adversidade, a gente ainda conseguiu entregar um resultado com um crescimento de área importante. A gente cresceu em 13% quando a gente olha ano contra ano. E o que é mais legal, né? A gente cresceu, e se vocês recordarem, né, no exercício passado, em 30/6 do ano passado, a gente estava aqui celebrando com vocês a venda de 8.000 hectares. Né? A gente vendeu 8.000 hectares e ainda cresceu 13% a área plantada. E sempre quando a gente vende, o que a gente vende? A gente vende o que a gente entende que está mais maduro, né? Que é o que a gente captura mais apreciação, que a gente captura mais preço nessa transação. E olha que legal, mesmo a gente vendendo o mais maduro, depois lá na frente nós vamos ver que a produtividade média de soja da companhia cresceu ano contra ano. Né? Então a gente vendeu 8.000 hectares de áreas de soja madura, colocamos 13% a mais de áreas em produção e entregamos um resultado de aumento de produtividade na soja bastante expressivo. Né? Tivemos aí no Brasil, tivemos aí sem dúvida nenhuma um problema climático no Paraguai, que vinha de 3 super safra conosco, né? Mas sem dúvida nenhuma, se a gente faz um net do Paraguai, a posição ainda é extremamente favorável e acreditamos muito naquele projeto. Então, um resumo dessa página, eu queria frisar basicamente esse crescimento importante de área que aconteceu. Tá? Bom, na página seguinte, na página 9, aí sim, como a gente vinha destacando, quando nós assumimos a operação do Xingu, num momento muito justo de plantio, né, a gente plantou um pouco menos de safra segunda naquela região, a gente vinha marcando para vocês que a empresa ia ser uma empresa que ia aumentar muito a produção de milho, não só falamos, como lá entregamos, né, as áreas do Xingu nossa, esse ano praticamente tiveram 100% de cultivos de segunda, uma parte com milho, 80% com milho, e ainda tivemos algumas áreas com feijão. E o legal aqui é que nós trouxemos cultivos diferentes. Feijão, nós fizemos a primeira exportação de feijão para a Índia, direto para a Índia. Então a companhia está muito atenta para agregar produtividade, agregar novos cultivos que vão trazer rentabilidade maior. E sem dúvida nenhuma, quando a gente rentabiliza muito mais o hectare, a gente rentabiliza o preço da nossa terra. E o que é legal de mostrar aqui, primeiro nesse gráfico, como eu falei já antecipadamente, a gente teve um crescimento da produção total. Aqui não é produtividade, a gente está falando de produtividade e produção. Quando a gente está falando de produção, que é a linha de baixo, o que está em amarelo, o que está em verde, a gente teve um crescimento da produção total de grãos da companhia de 38%. Né? E isso vocês viram no reflexo das nossas receitas lá. Então isso é muito legal, a gente cresceu a produção, a gente vendeu área o ano passado, a gente vendeu área madura, né? Significa o quê? Que a companhia tem feito um trabalho muito constante, muito consistente e muito árduo na busca do incremento de produtividade. Lembrando sempre, né? Nós nunca vamos ser a maior produtividade, porque se a gente entende que a gente está com a maior produtividade, nós estamos destruindo o valor do lado imobiliário. Né? A gente chega um momento que essa curva faz sentido a gente sair, porque os incrementos de yields que acontecem ano após ano, eles não justificam aquela apreciação que a gente teve no começo. Então, isso é muito legal para mostrar, para marcar. Acho que esse é um ponto que a gente quer desmistificar no mercado, né? A Brasil Agro está sim produzindo, está produzindo bem, está tendo produtividades muito boas, né? Algodão na Bahia, esse ano a gente tem áreas com glebas com produtividade na casa de 340, 330 arroba, produzindo muito bem algodão também, produzimos feijão, produzimos milho safrinha nosso foi muito bom no Mato Grosso. Então acho que o resumo geral
não é uma empresa que só gera resultado quando vende fazenda, ela gera resultado operacional e eu acho que toda a estratégia tem sido pautada para que isso seja cada vez mais consistente, a entrega desses resultados operacionais. Na página seguinte, né, a gente fala um pouco de pecuária. A pecuária nossa no Brasil foi espetacular, né? A gente teve ganhos interessantes do ponto de vista de preços, que vocês acompanham também aí o dia a dia. A gente teve um problema na pecuária no Paraguai, e o problema no Paraguai basicamente é um problema de preço, né? É um problema de preço muito maior do que até de produtividade, em função do quê? Em função da pandemia. O Paraguai é um país que não exporta, né? Exporta muito pouco, ele exporta carne para a Rússia e para o Chile. E com a pandemia, todo o mercado do Chile ficou fechado. Só para vocês terem uma ideia de tamanho do impacto, né? O nosso orçamento lá era vender o quilo produzido a $3 o quilo, terminando no 30/6 vendendo a $2 o quilo. Ou seja, cai 50% o preço de venda do produto. Isso teve um impacto importante. Mas no cômputo geral, a pecuária ainda deu um resultado, não perdemos dinheiro com pecuária. E vale aqui lembrar, pecuária para a gente é uma atividade transitória, é a maneira de a gente garantir rentabilidade na transformação, na apreciação do ativo, sem colocar volatilidade operacional. Na página seguinte, aqui sim merece um excelente destaque, né? O que a gente traz aqui para vocês? A gente traz para vocês aqui uma área colhida sendo reduzida ano a ano, né? Isso que é legal, a gente colheu menos cana, colhemos mais cana numa área menor. Nós estamos finalizando aí a colheita, vamos finalizar, essa safra está em andamento, nós estamos aí com vamos finalizar com 25.700 hectares de cana colhido, né? E como o nosso compromisso está sendo entregue. Nós falamos que nós íamos ter um ramp-up de TCH na unidade de São José, que eu acabei de falar com vocês. A gente já tem muita coisa colhida e a gente tem uma diferença ano contra ano, quando a gente olha o último budget, onde a gente está aí com 88 toneladas de TCH médio. Vale lembrar que no meio disso tudo, a gente freou plantio de cana, a gente via que tinha algum risco de liquidez, sem dúvida nenhuma, parte desses riscos estão superados, a gente vai voltar a investir em plantio de cana nesse polo, que é muito produtivo. E no caso do Maranhão, a gente, como eu acabei de falar, a gente está com a colheita em andamento, mas até agora nós estamos com um TCH médio na casa de 90. O que a gente está vivenciando também esse ano, por ter sido um ano um pouco mais seco, um pouco mais frio em algumas regiões, um incremento espetacular no nível de açúcar, né? Então, de um modo geral, nas regiões do Centro-Oeste, a gente tem aí 3, 4, até 5% a mais de ATR nas canas que já foram entregues, e a gente espera que isso vá se confirmar nesse polo. No polo do Maranhão, a gente teve chuva agora recentemente, coisa que não é usual. Eu até brinco que uma chuva de agosto, setembro, é uma chuva que vai dar 40 mil toneladas de cana a mais no ano que vem, mas ela te rouba um pouquinho de ATR, e sem dúvida nenhuma esse era um desafio que a gente se propôs a fazer, se propôs a entregar, e esse desafio tem sido cumprido. Então a gente cada vez mais nessa unidade, a gente está desocupando áreas próprias para cultivo de grãos, safra e safrinha, e depois buscar a liquidez de venda, e intensificando o plantio de cana nas áreas arrendadas e mantendo as produtividades, e crescendo as produtividades, né? Só para ter uma ideia de ordem de grandeza, a primeira safra nossa lá, nós estávamos falando de 850 mil toneladas nessa usina. Essa safra a gente está estimando 1.380.000 e possivelmente vamos ter que pisar um pouquinho de cana, porque a usina não vai conseguir moer, porque a gente tem mais de 1.380.000. Então, é muito legal trazer isso para vocês, é muito legal trazer que o compromisso que a gente faz de entrega, a gente vem aqui prestar satisfação para vocês, investidores. A gente se comprometeu a ter um incremento importante de produtividade e nós fizemos. Na página seguinte, na página 12, o ano de extrema volatilidade, né? Aqui o que vale destacar, eu sempre friso isso, nós não estamos olhando o preço final, nós estamos olhando margem de contribuição. Vale lembrar que esse orçamento que a gente está finalizando agora, quando a gente fez lá atrás, a gente estava trabalhando com dólar de 3,80, e eu tenho certeza que não tem ninguém nessa vídeo hoje que acreditava que o dólar hoje ia estar 5,50. Aí a gente, naquele momento, foi tomando posições de venda, né? Fomos vendendo muita soja e vendendo soja, comprando insumo. Então a gente finaliza a safra 19,20 com 4,06 a posição de dólar, um Chicago de 9,62. Já começamos a avançar na nossa posição 2021 também, lá no começo do ano. Então a gente montou uma estratégia aí bem legal de put, call, uma série de coisas que com certeza a gente vai trazer um upside aí no preço de Chicago. Chicago começa a andar um pouco mais.
né? Câmbio também está andando mais. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma safra 2021 muito mais rentável ainda do que foi a safra 19 e 20, porque nós não vamos ter o susto cambial no meio dela, né? Como a gente teve nessa, e a gente está vendo aí margens muito melhores. Por quê? Porque é simples, você pega uma cultura de soja, você tem 100% da sua receita dolarizada e você tem 60%, 65% do seu custo dolarizado. Uma parte do seu custo, parte importante do componente do seu custo é em reais. E esse não teve essa. Você tem apreciação da receita e você tem uma parte do custo sendo mantido. Isso aconteceu com algumas culturas, não aconteceu com cana-de-açúcar, né? Que vocês sabem que cana-de-açúcar ela tem aí uma proxy da dolarização em função de preço de gasolina, mas não é tão direta. Então, ali sim você teve um incremento de custo e não teve tanto incremento de receita. Mas, de um modo geral, a gente vale também ressaltar que os nossos preços de cana, pelo tamanho das nossas unidades de produção e pelos acordos comerciais com as usinas, nós temos aí um prêmio sobre Consecana São Paulo. A gente tem Consecana São Paulo mais 20%. Isso é um prêmio que diferencia totalmente na hora que a gente, no momento de crise, né? Então, se a gente estava preocupado lá, né? A gente historicamente tem entregado entre R$ 2.800 e R$ 3.000 por hectare de cana, né? De EBITDA final. Quando veio a pandemia, falando, putz, com o prêmio agora isso vai virar 1.800, vai virar 2. Depois foi corrigindo, já estamos caminhando de novo para isso chegar próximo dos 3, 2.000 e pouco, 3.000 por hectare de novo. Então, isso é um pouco do update da companhia. Eu passo a palavra agora para o Gustavo, que vai falar um pouco dos números finais da companhia com vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela participação. Desculpa aí pelos problemas técnicos, mas está bem diferente este tipo de conferência, ¿no? Vamos continuar na página 13. E seguindo a lógica do que André estava falando, ¿no? Nós aqui vamos ver o EBITDA ajustado da companhia, um relatório gerencial também, que a gente sempre acompanha. E un poco lo que le falaba, ¿no? No se había iniciado esta safra, ¿no? Con dólar bem abaixo do que a volatilidade que ele depois alcançou, preços totalmente diferentes, e a gente estimava um EBITDA operacional de 70 milhões de reais, uma EBITDA por venda de fazenda de 70 milhões de reais, e assim foi como nós iniciamos esse ano bem desafiador, ¿no? E aqui nós, cerrando o 30 de junho de 2020, nós vemos que nós estamos alcançando 177 milhões de reais, e vamos a ver depois, mais para frente, que o lado operacional esse ano foi bem, digamos, rentável, lucrativo, respecto, digamos, que foi o ano anterior, e assim também como a gente teve vendas de fazenda menor que o que foi o ano passado, não? Então, nós estamos com 177 milhões de reais, 13% menos que o ano passado. O ano anterior, nós tivemos vendas imobiliárias que deram um resultado imobiliário de 142 milhões de reais, e esse ano nós estamos com 61 milhões de reais. São estas 4.000 hectares que o Andrés comentou, e para o ano passado eram 13.000 hectares que nós tínhamos vendido, não? Aquí importante cuando vemos los resultados de derivativos, ¿no? 25 millones de reais, un poco ese es el resultado también de nuestra política, ¿no? De continuar buscando margen. No sé, que ya teníamos comprado grande parte de los insumos, fertilizantes, químicos, y en ese momento fuimos fechando dólar, que dio, como Andrés mostró en la página anterior, más o menos 4,08, 4,06 reais, ¿no? O dólar medio que nos hemos fechado, y como o dólar y a soya continuó andando,
a gente teve, digamos, um impacto de 25 millones de reais, que son directamente vinculados con a soja, milho, que nós tínhamos, o estamos comercializando. Tá? Eh, Passando na página seguinte, aqui nós podemos ver o lado operacional, ¿no? Nós estamos hoje com um resultado de 116 millones de reais. O ano passado nos foi 61,9 millones de reais. E aqui também, digamos, a direita nós podemos ver, ¿no? Toda, digamos, a composição, nós mais ou menos sempre estamos com 50% de vida gerado pela cana-açúcar, 50% dos grãos. O ano passado nós tivemos preços muito acima, digamos, dos últimos anos na cana-açúcar. Nós tínhamos também crecimientos de productividad y eso nos fue ayudando a aumentar, digamos, a proporción, ¿no? Ese año con a volatilidad dólar, digamos, también con soya que comenzó a pujar un poco para cima, con los premios que se vienen pagando, nos vemos que nos tenemos ya casi un mix de 50%, ¿no? de resultado operacional originado por la cana azúcar y 50%. Eso ha hecho que una fortaleza que nós temos, ¿no? De ter, digamos, un portafolio bien diversificado que no está simplemente, digamos, expuesto a un riesgo de alguna variable, ¿no? Como Andrés también mencionó, este año, digamos, a estos 86% que nos tenemos de variación respecto al año pasado, explicamos por esos aumentos de productividad, no estamos 10% la soya acima de lo que fue el año anterior, nos estamos también con cana azúcar esperando o estimando un incremento de aproximadamente de 8% en toneladas por hectáreas, y o precio, ¿no? Da cana azúcar que no nos impactó como en un principio no teníamos previsto, nos lleva también a que estemos, digamos, optimistas respecto al resultado del año que viene también, ¿no? Porque vemos que estas márgenes que nos tenemos en grano, soya, millo y a cana azúcar con también, digamos, eh, digamos, siguiendo esos mismos patamares de precio, nos vamos a poder estimar o esperar, digamos, vidas operacionales muy próximas, muy parecidas que nos estamos mostrando ese año. Siguiendo na página 15, nós temos aqui o resultado, como André inició a apresentação, não? Os 119,5 milhões de reais. Entendemos que estamos entregando un resultado, digamos, fuerte desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista combinación de negocio. No trimestre nos estamos con un valor, digamos, más o menos de 3 millones de reais a menos, ¿no? Si vemos el resultado del cuarto tri, más cuando nos vamos a un resultado anual, ¿no? Nos vemos que si vemos ese impacto del resultado inmobiliario, generó, digamos, una diferencia respecto al resultado que nos alcanzamos el año anterior. Eso que como también inicié esta presentación, esta parte que estoy presentando, nuestras estimativas para ese año con aquel escenario inicial eran, digamos, abajo de lo que nos estamos alcanzando o estamos encerrando ahora en 30 de julio. Cuando vemos a receita líquida, ¿no? Podemos ver de que respecto, digamos, a aumento de las producciones, ¿no? De toneladas de todos los productos, cana, gado, soya, milho, nós temos un aumento, un incremento da receita en orden más o menos 36%. Más a receita líquida por conta das vendas, ¿no? Menores vendas inmobiliarias, estamos con 4% acima do resultado do ano anterior. Lucro bruto, estamos con lucro bruto muy parecido, alavancado por esa mejor performance o desempeño operacional. Cuando vemos las despesas con vendas, crecen por cuenta, digamos, de aumento de toneladas de vendas. Despesas administrativas, aquí también vemos un aumento. Entendemos que grande parte de esto, más o menos unos 3,5 millones de reais, son
efectos que só acontecerán en ese ano, porque nós temos uma incorporação que realizamos de Agrifirma e aqui parte das despesas dessa incorporação estavam consolidadas nesta linha. Y nós también tivemos ya teníamos explicado en presentaciones de resultados anteriores, nos tivemos aquí también a conclusión de un plano de incentivo a largo plazo, ¿no? Que tocó o que dio, digamos, ese beneficio para varios funcionarios, líderes, gestores, managers de la compañía, con lo cual gerou uma diferença de um pagamento de um imposto que para o ano próximo não deveria acontecer. Então, nós esperamos para o ano que vem que esses valores retornem, digamos, a valores próximos a 39, 40 milhões de reais. Quando vemos os resultados financeiros, aqui está o impacto, ¿no? Da volatilidade que o dólar teve en, no son los hedges que los derivativos que nos hicimos para cubrir o precio de, digamos, a margen de nuestros commodities. También nos tenemos aquí recibidos por venta de fazenda, aproximadamente hoy a valor al 30 de junio eran 310 millones de reais, y como son recibibles que son a lo largo do tempo, acho que nós temos até 2025, 2025 sacas de soja para recibir, nós temos como política también o recibível do ano seguinte, también fazer, digamos, trabar esos recibíveis para a gente deixá-los en valores reais, ¿no? Y eso también teve un impacto que gerou, digamos, también una diferencia negativa. Y tem hoje, como nós temos un estoque de dívida que vamos a ver también un poco más para frente, aproximadamente unos 500 millones de reais, que dá uma despesa administrativa, uma despesa financeira por juros de más o menos 25 millones de reais. Bueno, después nos tenemos aquí 13 millones de reais, 13,9 millones de reais de impuesto a renda y el resultado de 119 millones de reais. Entendemos, digamos, que demuestra o sigue presentando como una empresa bien lucrativa, ¿no? Pasando a la página 16, aquí nos tenemos su balanzo patrimonial, ¿no? Y si vemos o incremento que tenemos en el patrimonio líquido de 27 millones de reais, aquí nos estamos, esta variación, ¿no? Refleja o que Andrés también comentó, a incorporación de Agrifirma, así como el resultado de este ejercicio, ¿no? Ese valor incrementó el 26%, hoy nos tenemos un patrimonio líquido de 1,1 billón de reais. Cuando vemos las cuentas de activos, las principales son una caja de 171 millones de reais. Recibíveis, no tenemos cuentas a recibir y créditos diversos de 183 millones no curto prazo y 262 millones de reais no longo prazo. Total de esto da 545 millones de reais y, como comenté, tem 313 millones de reais que son valores a recibir por vendas de fazenda que nos ya fizemos a prazo. Lembrando que a propiedad para investimento, aquí es donde están alocadas todas las fazendas de la compañía. Nos tenemos todas esas fazendas que están en Brasil Agro, que están en Brasil, a un valor de custo, y a fazendas que nos recientemente incorporamos, de Agrifirma, y también en Paraguay, cuando nos hicimos a división con Archivo Socio, están, digamos, a valor de mercado, valor justo, ¿no? Vemos un archivo circulante de 642 millones de reais, muy confortable con nuestro pasivo de corto plazo de 400 millones de reais, que nos da digamos, también líquido, ¿no? O circulante de la compañía, ¿no? Cuando vemos los pasivos, nos tenemos los principales, son empréstimo que nos tenemos de curto y de largo plazo, son estos 500 millones de reais, 514 millones de reais,
Aqui nós temos dívidas de curto prazo que tiene una variación muy grande respecto, digamos, ao ano anterior, porque aumentar a cantidad de hectáreas y cantidad, digamos, de culturas que nos estamos operando, a gente começou a buscar já o custeio do ano que vem, então aqui tem um custeio de duas safras, uno que no estamos cancelando, estamos pagando ahora en ese primer trimestre de ese nuevo ejercicio. Mas cuando también vamos a ver después, digamos, a dívida líquida, o indicador, es muy bom porque nos tenemos, si consideramos o recibíveis, nos teníamos, digamos, una dívida líquida próximo a cero, ¿no? Y también acho que es importante mencionarnos o reserva de lucro que nos tenemos, que estamos en 368 millones de reais. Un punto importante, ¿no? Que si a gente, digamos, considerar, ¿no? Los resultados de ejercicio, ¿no? Y aplicamos aquí sobre el patrimonio líquido, nos vemos que el retorno que tenga a compañía es un retorno muy bom, por acima de 10%, 11% para ese año, 20% para el año anterior. Y eso demuestra, ¿no? De esa combinación de negocio, cuanto más agresivo y cuanto más suceso tenemos na venda de fazenda, digamos, no resultado inmobiliario, es cuando a gente gera, digamos, una empresa muy lucrativa y bien rentable también, ¿no? Siguiendo na página 17, aqui o que falávamos, ¿no? Da dívida financeira líquida, no de curto prazo, como ya vimos en la página anterior, 217 millones de reais, 296 millones de reais, da un incremento de estos 514 millones de reais contra 285 millones de reais, lembrando que aquí, cuando vemos a dívida líquida, que nos estamos con 289 y 181, o sea, 100 millones de reais, a incorporación da Agrifirma trouxe para a gente uma dívida que eles tinham com a MedLife de 125, 127 millones de reais, que estaban en dólares, que a gente consiguió, en un momento que nos hicimos a incorporación, nos conseguimos tomar dívida en reais y cancelar aquella dívida, con lo cual la compañía no tiene dívida en dólares, son todos en reais o en guaraní. Tenemos una pequeña parte en Paraguay que ficó dolarizada, más no es material, no es relevante. Y lo importante, vaya, que como nos teníamos algunas, un crack que era importante, ¿no? Que estaba con 106, 108% CDI, y nos teníamos conseguimos hacer algunos prepagamentos de algunas dívidas que estaban fixas, que antiguamente que eran subsidiadas, para que tenían una talla fixa bastante alta. A gente consiguió el primer objetivo que nos teníamos, que era disminuir la talla o custo medio da dívida, que hoje está em 4,7% ao ano, não? Agora temos um segundo desafio, não? Que é alongar esta duration desta dívida, considerando que aqueles 310 milhões de reais que nós temos de recibíveis, a gente tem, digamos, ao longo do tempo e os cancelamentos destas dívidas, como vemos no gráfico que está aí à direita, eles estão, digamos, em um prazo muito curto, não? Então, eu acho que nosso desafio de aqui para frente vai ser, não, trabalhar com isso, não? Acho que também outro ponto importante, acho que também é de que a dívida líquida, ¿no? Ajustada contra el EBITDA también, digamos, tiene un indicador que está bien bajo, ¿no? Y aquí, a veces, a gente, ¿no? Fica monitorando este indicador, mas no siempre hacemos ese análisis con una fotografía en 30 de junio, que es un momento que você tem todos los productos colhidos, que você tem ya los contratos de venda con precio fixo, y ahí es cuando você consigue ver, ¿no? Cuál es el indicador. Si a gente ve o acompaña eso, ¿no? En cada uno de los trimestres, ve que, digamos, o indicador sufre unas alteraciones que nos hacen mucho sentido, ¿no? Pasando a página 18,
aqui um pouco o que André falou, não? É como que a gente sempre trabalha desde RI, nós temos aqui como uma frustração, não? Sempre buscamos, não? De que o preço do Agro 3 em custe ou no valor, digamos, do net asset value, mas sempre nós temos desenvolvimento, nós temos transformações, volatilidade de dólar, de soja, e ele sempre o que está provocando, digamos, é uma apreciação de todo nosso portafólio, não? Que a gente está feliz, em definitiva, não? Mas hoje nós temos um valor líquido dos ativos de 2 bilhões de reais, eh, dividido por las cantidades de ações, nós estamos com um indicador de 32,37 reais por ação. O valor de mercado da companhia é 1,3 bilhões de reais e o potencial que ele tem, digamos, está nesses 53%, com o qual convidamos investidores, pessoa física, como falou André, ¿no? Que tem uma isenção de imposto, ¿no? De imposto à renda, uma excelente oportunidade para continuar. Nós aqui vamos continuar trabalhando para aumentar o valor de mercado da companhia. E no último, página 19, aqui bom, aqui está, digamos, tem duas linhas, não? Agro 3 e Bovespa, não? Para mostrar de que a performance, não? Foi muito boa nos últimos tempos. Uma ação que se mostrou muito resiliente, não? Ao Covid, aos problemas, digamos, não? Que o sector, a economia como um todo, ela apresentou. E o que nós entendemos que se a gente vê, não, a evolução dessa ação durante os últimos 2 anos, dividendo, ações, digamos, apreciação de próxima a 30%, entendemos de que é como falei anteriormente, uma excelente possibilidade de investimento, seja, digamos, como uma estrategia defensiva ou seja, digamos, como uma oportunidade ainda de apreciação, como vimos no slide anterior, não? Então, isso foi todo. Acho que agora vamos passar às perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente vai então, obrigada André, obrigada Gustavo. A gente vai então passar aqui para o momento de perguntas e respostas. De novo, lembrando, para acessar a plataforma onde você pode enviar as perguntas, é só entrar no nosso site, www.brasilifenagro.com.br. Tem ali um destaquezinho ali de webinar para você poder acessar a plataforma, vai inserir os seus dados e vai ter um símbolozinho de pergunta ali no canto esquerdo da sua tela, tá? Eu vou tentar responder aqui o maior número de perguntas, mas se por acaso a sua pergunta não for respondida, fica tranquilo que a gente também sempre está disponível aí através do e-mail. Vamos lá? Eu vou começar aqui. A Luciana Carvalho, do Banco do Brasil, ela enviou uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Parabéns pela apresentação. Eu tenho 3 perguntas. Dado que o cenário é bastante favorável para a produção de soja, como vocês estão vendo a valorização de terra nessa próxima safra, com a maior demanda por novas áreas por produção de soja? Quais outros drivers podem ditar os preços daqui para frente? Como vocês estão vendo o TIR para frente? E o que podemos esperar nesse cenário da estratégia da empresa voltada para compra e venda de terras? Tudo isso é a primeira pergunta. O pessoal pode responder e aí depois a gente vai passar para a segunda. Bom, como sempre, a Luciana com as perguntas muito inteligentes, Luciana. Muito legal. Acho que a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando, né, do cenário de terras, mas eu vou tentar resumidamente aqui, né? Eu sempre falo que preço de terra muda de patamar quando muda a margem de contribuição do produtor. Esse é o principal driver, né? Então agora a gente começa a entender quais são os drivers que podem estar movimentando a margem de contribuição do produtor. Então essa é a primeira separação que a gente tem que fazer.
preço de terra muda quando o farmer ganha mais dinheiro. Quando o produtor ganha mais dinheiro, ele vai reinvestir em terra, ele vai comprar o vizinho, ele vai fazer tudo o que tem que fazer. Então, esse é o primeiro. O cenário atual, Luciano, a gente está vivendo no curto prazo, né? A gente tem que olhar sempre, quando a gente olha o CDI, a curva do CDI no curto e longo, né? Se a gente olhar o CDI no curto prazo, a gente está falando de um CDI de 2%. Se a gente olha a curva longa, a gente está falando um CDI de 6, 7, 8%, né? Então, quando a gente... Vamos olhar o curto prazo. Então, no curto prazo, taxa de juros baixas, ele traz um fluxo importante de capital para o setor produtivo. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, em qualquer atividade no mundo, né? Taxa de juro baixa, esse fluxo migra para o setor produtivo. E esse fluxo migrando para o setor produtivo, com essas taxas de juros, né? Depois a gente pode criar um paralelo com o câmbio, mas se a gente falar esse fluxo de juros, de taxas e capital migrando para o setor produtivo, com esse nível de taxa, sem dúvida nenhuma, ele vai remunerar mais o produtor. É o que a gente está vendo, né? A gente está vendo isso, a gente está vendo também uma combinação do câmbio extremamente desvalorizado, né? Então, esse câmbio desvalorizado de uma forma geral, né? Não estou falando para todas as commodities, mas na grande maioria das commodities, esse câmbio desvalorizado, ele traz rentabilidade por aquilo que eu falei logo no começo, né? Você tem aí parte da sua receita, ou melhor, alguns cultivos, 100% da sua receita atrelado a esse câmbio e nem parte do seu custo atrelado a isso. Então, sendo muito transparente, Luciana, sem dúvida nenhuma, uma estrutura de capital mais produtiva, que eu chamo assim, um capital um juro mais baixo, ele traz aumento do setor produtivo e traz fluxo para esse setor, né? Ele trazendo fluxo para esse setor, ele traz aumento de margem de contribuição, ele traz, consequentemente, também um aumento da liquidez de vendas de terra. Então, isso é o que a gente espera, associado ao que a gente está falando de câmbio. Agora, você fala, André, e se o dólar voltar e o câmbio e a taxa de juros? Eu acho que vocês são muito mais experientes do que eu para falar sobre essa taxa de câmbio. Não acredito que a política do governo seja voltar uma taxa de câmbio ou trabalhar para que volte a taxa de câmbio pela situação atual que a gente tem. Eu acho também que as taxas de juros vão sofrer uma pressão no médio e longo prazo, né? A gente viu que a pandemia, não só aqui, a pandemia, de um modo geral, no mundo todo, piorou muito o déficit primário e o ajuste fiscal dos países. Então, algum momento vai ter que ter uma correção dessa curva, né? Você olha a curva curta e a curva longa já está falando que vai corrigir, a curva curta está falando que ainda não, né? Mas em algum momento isso vai corrigir. Isso vai corrigir, mas ainda não, vai ser bem longe do que a gente já viveu, né? Se a gente olhar as margens do setor lá atrás, a gente tinha margem de contribuições bastante positiva quando a gente teve lá CDI de 14, 15 e a gente tinha um câmbio de 3. Eu acho que o que eu digo para você, Luciana, eu sempre falo, a gente está no negócio certo, no país certo, no momento certo e na atividade certa, né? Por mais que a gente tenha um achatamento, por mais que você tenha aí uma restrição de demanda nível afora de commodities, a gente está na curva de custo de produção como um dos países mais eficientes, né? Então, a gente pode ter uma redução de margem? Pode ter uma redução de margem no médio e longo prazo? Pode. Mas o que vai acontecer? A gente ainda é muito eficiente nessa curva de custo. Então, eu vejo um cenário otimista para o próximo ano de vendas e aquecimento de vendas de terra, porque a gente vai vir um produtor. Agora, o produtor tem que ter muita disciplina, né? Como as empresas têm. A preocupação que a gente tem é o produtor formar seu custo de produção nesse câmbio agora de 5,50 e depois vender sua receita num câmbio de 4,80, 5, que seja. Mas então esse acho que é a grande alerta que todo mundo tem que ter, que todo mundo tem que se preparar, que todo mundo tem que se redear, né, e travar suas margens de contribuição, porque isso pode vir a acontecer. Então, assim, de certa forma, taxas de juro baixa traz fluxo de capital para o setor produtivo, consequentemente, ele vai trazer melhoria de margem de contribuição e, consequentemente, ele traz liquidez. Isso é a máxima, né? No meio do caminho, tem um monte de fatores que a gente vai estar lidando com eles aí. Mas eu até brinco e falo, né? Num ano como foi esse, né? Com tanta incerteza, com tanta insegurança, você imagina você vender terra no meio da pandemia, né? Quem aqui que está nos assistindo que comprou alguma coisa no meio da pandemia, né? A não ser a Brasil Agro, né? Quem que comprou alguma coisa no meio da pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia nós compramos, né? A Serra Grande foi um pouquinho antes, nem a Brasil Agro, desculpa. Então, e nós conseguimos vender terra durante a pandemia.
né, nós conseguimos fazer vendas de terras durante a pandemia. Então, eu acho que a gente tendo um pouco mais de segurança para frente e com essas taxas de juro baixas, a gente vai ter um fluxo migrando para o mercado, para o setor produtivo, um ganho de margem de contribuição, aumento de liquidez. Tem um monte de desafio, eu já vi perguntas que vêm para frente aí que são partes dos desafios que vêm e acho que a gente vai responder elas na sequência. Mesmo. A segunda pergunta da Luciana Carvalho também, do Banco do Brasil, é: vocês mencionaram em fato relevante que reduziram a área destinada ao algodão em 15% devido a condições climáticas na Bahia. A gente também acompanhou certa desaceleração na demanda, maiores estoques e aumento do custo de produção no primeiro semestre de 2020. Qual que é a expectativa da empresa para a cultura e, diante dessa expectativa, qual que seria a estratégia? Recuperar essa área, migrar para outra cultura? Se puderem comentar, agradeço. Luciana, muito boa pergunta. Mais uma vez, né, como eu falei no começo da apresentação, tem algumas commodities que elas estão mais afetadas e outras menos afetadas, né? O que aconteceu no algodão, né? O algodão é uma commodity muito intensa em produtos, em agroquímicos, em fertilizantes, uma série de coisas. Então, naquela matriz que eu sempre falo, que a gente tem lá 60%, 70% do custo de produção dolarizado e uma parte não dolarizada, no algodão é o contrário. No algodão você chega a ter grande parte desse custo de produção, né, ele está dolarizado. Então, esse é uma cultura, não como cana, né, porque a cana tem também parte do seu custo dolarizado, mas não tem a receita dolarizada. O algodão tem a receita dolarizada. Mas eu acho que aí a gente tem que fazer uma outra análise, não só do ponto de vista de custo, mas para a gente entender um pouco o mercado, né? A gente vem crescendo muito a produção de algodão no Brasil. O Brasil, há 3 anos atrás, desculpa, produziu 1.800.000 toneladas. O ano passado nós produzimos 2 milhões, o ano retrasado 2 milhões e 300. E essa safra a gente já está fechando uma safra com 2.800.000 toneladas de algodão, né? É um número bastante expressivo, né, no mercado que vinha de uma certa forma ascendendo, e com a pandemia, eu acho que isso vai ser uma das culturas que vai sofrer bastante, né? Por quê? O algodão é consumido aonde? O algodão é consumido no artigo de luxo, no shopping center. E eu mesmo passando a pandemia, eu não acredito que ninguém que está aqui vai pegar a família e no dia seguinte vai passear no shopping, né? A gente está falando de mercado interno. O mercado externo, a gente sabe que o mercado interno nosso, dessas 2.800.000 toneladas que o Brasil produz por ano de algodão, 700.000 ficam no mercado interno e o resto vai para o mercado externo. A gente teve uma sorte tremenda no último ano pela guerra comercial. Nós, tradicionalmente, nunca exportamos algodão para a China, e com a guerra comercial, nós exportávamos mais 60, 70.000 toneladas de algodão para a China, passamos a exportar quase 500.000 toneladas de algodão para a China. Então, o que ainda deu um sustento na exportação e nos prêmios aqui interno no Brasil. Mas eu acho que é uma cultura que ela vai trazer resultado, ela ainda não tem, eu diria que ela não é uma cultura que está dando prejuízo, mas ela não vai estar dando aquelas margens de contribuição que ela deu nos últimos 2, 3 anos em função disso tudo. Agora, vale lembrar, Luciano, que o plantador de algodão tradicional, ele também tem contratos de mais longo prazo, né? Então, não necessariamente a foto de Nova York hoje, a 65 cents libra peso, é a foto do produtor ou do farmer tradicional de algodão, né? Eu imagino que ele tenha preços de venda um pouco mais favoráveis. Mas, de um modo geral, a cultura de algodão é uma cultura que está sofrendo e vai sofrer, na minha visão, muito mais que uma cultura de soja, né? Muito mais que uma cultura de milho, que tem um mercado de carne bastante pujante para suportá-lo. A companhia, né? Você fez 2 perguntas, uma só. A companhia eu sempre falo, acho que a companhia, quando a gente entende, se você olhar as áreas próprias, quando a gente estiver plantando muito algodão em área própria, a gente não está fazendo o dever de casa bem feito. Por quê? Porque para mim ter uma cultura, uma área que eu possa plantar algodão, eu tenho que ter um nível de fertilidade muito alto. Isso demora anos, né? A gente parte de solos no Brasil que são muito pobres e isso vai demorando anos. Então a gente tem algodão na Bahia hoje. Por que aconteceu? A gente teve na Bahia uma liquidez represada por vários anos, que vocês sabem que aconteceu em função do problema climático que a gente viveu na Bahia por 4 anos, e os nossos solos se maturaram. Nossos solos se maturaram, permitiu que a gente plantasse algodão e agora a liquidez está ocorrendo e a gente está com cultivo de algodão. É de se esperar que a gente possa sim aumentar a área de algodão, mas a gente deve aumentar a área de algodão em áreas
arrendadas ou nessas áreas que a gente teve esse problema de liquidez represada lá atrás. O ideal não é ficar com uma fazenda 10 anos para plantar algodão, que é isso que você precisaria do modo, vamos dizer assim, saindo de um cerrado, essa área estaria pronta para plantar algodão com 8, 9, 10 anos. A gente entende que 8, 9, 10 anos, já a gente deveria ter saído desse ativo vendendo ele com um ativo de soja lá atrás. Então, vamos ser muito transparentes para vocês, como a gente sempre é aqui. A Brasil Agro procura fazer algodão, eu acho que o algodão ele traz valor naquela propriedade. A gente vai procurar intensificar onde a gente vê que faz sentido, né? A gente vai sim, podemos aumentar a área plantada de algodão, onde a gente vê que faz sentido. O ano passado, como você mesmo colocou na pergunta, foi um ano muito atípico de estabelecimento do regime de chuva no início da temporada de verão. E o algodão a gente sabe que tem uma janela ideal, e a gente não queria correr risco. Então, a gente reduziu a área plantada de algodão em função de que aqueles meses lá de final de novembro, início de dezembro, que são os meses de estabelecimento da cultura, a gente teve alguns problemas de estresse hídrico na Bahia, e a gente viu, não vamos entrar plantando algodão até final de dezembro, começo de janeiro, que não faria sentido, que a gente estaria comprometendo a produtividade de uma cultura que é muito intensiva em capital, né? Ali a margem eu falo que a margem de erro nessa cultura é muito curta. Então, esse é uma visão geral. Eu acho que a cultura aqui sofreu muito, né? Que vai sofrer, mundo afora. A gente está vendo o consumo de algodão no Brasil estagnado. Eu espero que no mundo lá fora também a gente não deva ter grandes, ou pelo contrário, a gente vai ter se manter o consumo ou até uma pequena recessão no consumo de algodão, da fibra algodão, mundo afora. Então, aí a gente vai entrar numa situação bastante complexa se, por exemplo, tem uma nova negociação americana com o chinês, porque aí esse mercado que a gente conquistou em função da trade war, ele vira contra a gente, vira contra o prêmio brasileiro. Então, a gente tem que olhar essa cultura com muito carinho. Eu acho que as empresas que plantam muito mais algodão que nós estão olhando isso, mas é como eu falei, essas empresas talvez tenham um contraste de algodão de mais longo prazo. A gente já tem do algodão na próxima safra, vale aqui citar, a gente já tem praticamente 60% do algodão travado, tá? Então a gente já está entrando na safra com 60% do algodão travado, 40% ainda está em aberto, mas a gente está com muita atenção nessa cultura, Luciano. A gente está com o tempo aqui correndo, já passou bastante. Eu vou ler uma pergunta aqui do Flávio Bica, do Clube de Investimento Valor Futuro. Ele está comentando a colocação do André sobre a questão da empresa ser anticíclica, né? De comprar quando está todo mundo vendendo e vender quando estão querendo comprar. E aí ele quer saber como é que o nível de dívida da companhia atualmente vai conversar com essa ideia, né? Se a gente tiver, por exemplo, algum problema de seca, será que a gente suporta esse tipo de cenário? O curto prazo, será que está muito alto? Se puder comentar um pouco isso. Bom, Flávio, eu começo um pouquinho a pergunta e depois vou passar para o Gustavo me ajudar aqui também, tá? Mas vamos lá. Acho que é muito importante de que olhar, quando a gente olha o endividamento da companhia, é olhar o recebível da companhia, né? Então, hoje, quando a gente olha a posição de caixa da companhia, vamos em grandes números, né? 170 mil, o número de 30 do 6 que a gente está divulgando agora, 168 milhões de caixa, e a gente tem por recebível de fazenda aproximadamente 310 milhões de reais, né? Então, se a gente soma caixa mais recebível de fazenda, é basicamente a nossa dívida total. Tá? Então, assim, a dívida líquida da companhia, eu diria para você, se eu somo caixa mais recebível de fazenda, a dívida líquida é zero. Desafio nós temos? Temos sim. E aí acho que o Gustavo vai poder explicar um pouco do que a gente está pensando em alongamento de dívida também. Obrigado, André. Mas, sim, como a gente durante a apresentação estava mostrando, não? O curto prazo, ¿no? Esos 200 millones de reales que nós temos de curto prazo, en verdad, grande parte diría yo que son más o menos unos 80, 90 millones de reales. Ele tem vencimento en abril, maio do ano que vem, ¿no? Que nós já teríamos aí uma parte da nova safra chegando, ¿no? Nós já temos aproximadamente unos 70 millones de reais que já pagamos, porque aí estava uma primeira parte do pagamento do CRA, de 50 millones de reais, que nós quitamos agora
en julio, y tenemos ahora en agosto también tivemos otro pagamento de unos 25, 20, 26 millones de reais, ¿no? Mas, como André comentaba, ¿no? Nós aqui no balanço, nós tínhamos más o menos un estoque de 100 millones de reais para vender, nós temos recibido o estoque de esta safra que estábamos vendiendo de aproximadamente otros 120 millones de reais, 130 millones de reais, con lo cual, digamos, o curto prazo está bien coberto, ¿no? O grande desafio para a gente é o longo prazo, não? Porque o ano 2022 nós tomamos uma dívida para quitar esta que eu mencionei da MetLife, de aproximadamente uns 120 milhões de reais, que ele tem vencimento em 2022, acho que em julho ou agosto de 2022, não? E esse sim é, digamos, desafio que a gente tem que começar, digamos, a trabalhar de como é que nós vamos fazer para reestruturar. Se nós conseguimos uma nova safra como desta safra, eu acho que a gente não terá problema de pagar, mas como você comentou, nós estamos sempre também simulando quais seriam seus impactos, digamos, caso isto aconteça, não? Infelizmente, nós aqui não temos como em Paraguai. Em Paraguai, nós tivemos esse ano uma quebra de safra, mas nós lá temos um seguro agrícola que ele reembolsou 70%, quase 80% do custo dessa safra, não? Com o qual a gente não teve, digamos, inconveniente para pagar parte, digamos, dos insumos que havíamos financiado, não? Mas aqui em Brasil, a gente que tem, justamente como temos bem balanceado, digamos, o portafólio, não? Nós temos uma atividade cana-açúcar que tem um fluxo de caixa quase que mensal e tem muita pouca volatilidade. Ainda que ele tenha de preço, como nós temos um prêmio, nós temos, digamos, um piso muito bom que nos dá uma geração de caixa muito interessante, não? E ainda que nós tenhamos um problema em alguma região específica, porque na verdade quando nós temos esse problema não é para toda a região, nós estamos falando mais ou menos de um EBITDA esperado para uma soja entre 40, 35 e 40 milhões de reais, e que pegue isso, por exemplo, na área de Bahia, por exemplo, afetaria para a gente mais ou menos 20, 30, 40 milhões. Não é, digamos, um ponto que para a gente fique preocupado. O que a gente único que tem como um grande desafio é como é que a gente alonga, porque nós temos muito recebíveis, de esses 317 milhões de reais que comentei, nós temos 70 milhões que vamos a receber durante este exercício. E temos para frente, nós temos outros 250 milhões de reais, mas está muito esticado no tempo, não? Então, acho que nosso grande desafio é como é que a gente pega esos 120 millones de reais que van a vencer ahora en julio de 2022 y cómo es que nos podemos casar eso con los recibidos de venda de fazenda, ¿no? Mas desde el punto de vista de alavancagem, a gente não tem preocupação. Nós temos aqui como uma política 30% do valor do valor do portafólio da companhia, que é 1,8 bilhões de reais que André comentou. Esse seria nosso limite, não? Mas a gente sempre também temos aqui um sonho, pelo menos com André, não? De não deixar que a companhia se alavanque muito mais de duas vezes e meia o EBITDA, mas desde que a gente não considere aquelas recebíveis de venda de fazenda que nós hoje temos e são mais aproximadamente 310 milhões de reais, não? Só complementando o Gustavo, e eu sempre falo, e vocês já escutaram, eu falo assim, a gente vai sempre vender fazenda quando é bom negócio, né? E esse é o desafio nosso, não vender fazenda para pagar a conta. Então, a gente está muito atento a esse ponto, e isso a gente nunca vai poder se colocar numa situação dessa, porque aí o nosso negócio se destrói. Eu acho que o desafio nosso é exatamente fazer esse alongamento que ele falou, do buraco que a gente tem em 21, 22, mas que a gente, sem dúvida nenhuma, a gente pode corrigir isso facilmente ainda com essas taxas de juros que estão no mercado hoje e alongar o perfil da nossa dívida. Bom, obrigado. Tem mais uma pergunta da Luciana, do Banco do Brasil, sobre reforma tributária. Ela queria saber o que a gente está esperando para o agronegócio, para a Brasil Agro. Luciana, Luciana me tira, como fala assim, a Luciana é das pessoas que eu gosto, tira todo mundo da zona de conforto.
Mas vamos lá, Luciano. Eu imagino que quando você fala de reforma tributária, a gente está falando de PEC 45, né, em substituição a 110. Né? Eu acho que é isso que eu. E eu, antes de falar um pouco do impacto, eu queria falar um pouco do que eu acho que mudou no agro. Né? O que mudou no agro nessa pandemia? Na minha visão, e não só no agro brasileiro, no agro mundo afora, mudou o sentimento e a percepção da sociedade civil da importância do agronegócio. Então, eu diria para você que uma questão dessa, tributária, uma discussão tributária para o setor, há 6 meses atrás, antes da pandemia, a gente tinha um tipo de holofote. Hoje a gente tem outro tipo de holofote. A gente vai conseguir falar para muito mais gente, falar para os diferentes, e as pessoas diferentes vão começar a entender o que a gente está falando. Eu acho que isso é o que muda muito. Por quê? As pessoas conseguiram ficar em casa porque o agro conseguiu manter, de certa forma, a entrega de alimentos, o agro conseguiu manter a balança comercial, o agro conseguiu manter a atividade econômica, de certa forma, ainda equilibrada. Por quê? Porque o agro tem características peculiares. O agro brasileiro tem uma população extremamente jovem, né? Vou te dar um exemplo só para dividir um número para vocês. A idade média do farmer brasileiro, do farmer americano, é 56 anos. A do brasileiro é 46. E se a gente pegar regiões de fronteira, como Mapito, a idade média do farmer brasileiro é 36 anos. Essa fortaleza do agro jovem, né, num momento de pandemia, mostrou isso. Fora isso, o agro tem uma característica, uma resiliência muito interessante. Ele é descentralizado, né? Ele não é centralizado. O problema da pandemia ele aconteceu onde? Nos grandes centros, nas aglomerações de pessoas. O agro é descentralizado. Então, a sociedade civil começa a entender o agro um pouco diferente. Sem dúvida nenhuma, como eu falei no começo da conversa, a pandemia vai trazer necessidade de ajustes fiscais. E sem dúvida nenhuma, o governo vai encher a mão na questão tributária. Agora, eu acho que a gente tem hoje ferramentas e a gente tem hoje vozes para falar de forma muito diferente, até com o governo, até com a economia e até com a sociedade civil, da importância do agronegócio. Um setor que representa 26%, 27% do nosso PIB e que não parou, né, que não parou na pandemia, né, sem dúvida nenhuma, ele vai suportar. O que acontece? Acho que vamos lá, diretamente na sua pergunta. Grandes impactos que a gente vai ter. A substituição do projeto da 110 para o 45, o grande problema é diferimento. Né? E aí eu acho que nós vamos ter que ter uma discussão muito sensata de falar, peraí, culturas que você tem exportação, a gente tem que entender como é que a gente vai trabalhar esse diferimento. Né? Ninguém exporta imposto. Né? Nós não temos como colocar imposto na cadeia, porque lá fora ninguém vai cobrar imposto. O cara não aproveita o crédito tributário lá fora. Então, acho que a gente vai ter que ter uma discussão muito inteligente. Eu acho que o agro está preparado. A Frente Parlamentar da Agricultura é uma frente atuante. O IPA, que está lá em Brasília, são órgãos bastante conceituados. A sociedade civil, nossa, as organizações, as associações de classe, elas estão bastante preparadas para a gente ter essa discussão de forma salutar. Eu acho que todo mundo tem que dar a contribuição que o país precisa nessa hora. Né? Mas a gente precisa, de certa forma, entender aonde essa contribuição pode pegar. Não dá para você colocar, por exemplo, uma cadeia de soja que você tem todo o grão exportado e não consegue usar esse diferimento. Então, esse é um grande problema que a gente vai ter que lidar com ele e a gente vai ter que discutir isso de uma forma muito transparente. Outro grande problema que traz a PEC 45 no meu entendimento, é a suspensão do convênio 100. Não sei se vocês acompanharam, o convênio 100 foi quase suspenso no início do ano passado. Houve uma mobilização tremenda, né, e o convênio foi postergado. Né? O convênio 100, quando ele começou lá atrás, se não me falha a memória, eram 15 ou 20 anos, acho que eram 20 anos, e ele acabava o ano passado. E aí houve uma grande mobilização, rápida inclusive, por parte da Câmara, e o convênio se estendeu. Então, por que o convênio, aí sim, esse tem um impacto. Quando a gente fala de PEC 45, é basicamente lá o IBS substituindo PIS e CONFINS, então a gente sai de uma carga média de 9 vai para 12. Quando a gente fala no convênio 100, aí sim tem um impacto, porque a isenção que a gente tem dos insumos hoje na produção, na cadeia, ele se suspende e volta a ter a alíquota normal de ICMS. Então, aí sim é um desafio enorme, mas eu sendo muito transparente, Luciano, eu acho que a visão que a sociedade tem hoje, o próprio setor econômico tem hoje, da importância do agronegócio e de como a gente vai trabalhar isso, eu acho que, sem dúvida, a carga tributária vai aumentar? Vai aumentar. Eu não tenho a mínima dúvida disso e vai aumentar para todo mundo. Né?
a PEC 45 ela vai doer muito mais ainda no setor de serviços do que no setor produtivo, não tenho dúvida também. Mas eu acho que a sociedade civil vai ter que pagar o preço disso, nós vamos ter que se reorganizar para isso, nós vamos ter que ter uma discussão salutar, nós vamos ter que ter uma discussão muito transparente e mostrar os efeitos. Então, eu acho que vai vir imposto para a nossa cadeia? Vai, mas a gente precisa mostrar que algumas cadeias nossas, nós não temos como repassar esse imposto, nós não temos como diferir, nós não temos como exportar imposto. Então, acho que a mudança que eu entendo que a sociedade civil teve do agronegócio, não só aqui, mundo afora, vai permitir que a gente tenha uma discussão, de certa forma, pelo menos inteligente. A gente está recebendo bastante pergunta, está sendo bem bacana. Eu vou tentar resumir aqui a maioria das perguntas, tá? Para a gente ter uma última pergunta para responder, mas a gente vai ter que encerrar por causa do horário. Depois dessa pergunta também a gente vai fazer um encerramento rápido. Para quem fez perguntas aí sobre as projeções para o próximo trimestre, no primeiro trimestre, na divulgação de resultados do primeiro trimestre, a gente vai soltar as projeções aí da safra que a gente está iniciando. Então, fiquem tranquilos que essa informação ela vai vir no momento certo. Eu vou resumir um pouquinho aqui, perguntando das perspectivas dos preços de commodity. O pessoal está querendo saber o que a gente acha que vai acontecer com commodities, com dólar, e também perguntaram do Paraguai, na nossa operação no Paraguai. Legal, Elisa. Obrigado pelo resumo, né? Eu acho que tem muita gente do outro lado da tela, até mais qualificado que a gente para falar isso. Mas vamos lá, a gente acaba, como lidando com uma série de commodities aqui, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? E nós somos o suficiente humilde para falar que a gente não entende nada e vamos aprender, né? Então, vou começar falando um pouco de algumas e depois me corrija se quiserem que complemente outras, né? Soja, que a gente já falou. Soja ela está muito atada a preço de dólar. A gente está vendo aí mais recentemente um rally importante aí no Chicago ano que vem, né? A gente saiu aí de um piso que estava 9,05, 9,10. Estamos vendo aí um Chicago a 9,40, 9,50. Um Chicago a 9,40, 9,50 com esses câmbios que tem aí é uma soja 125, 130 reais aqui para o preço para o produtor, né? Tem uma grande discussão aí que hoje a gente está vivendo essa soja de 120, 130, porque ainda tem um prêmio bastante robusto, né? O mercado chinês, ou de certa forma, ainda a gente está com um prêmio bastante alto no Brasil, mas mesmo que a gente tire esse prêmio de 130, 140 pontos que a gente viveu aí nas últimas semanas, e vamos para o prêmio histórico nosso de 30, 40 pontos, uma soja de 9,50, um prêmio de 40 pontos, e um dólar de 5, 5,50, ainda é uma soja muito rentável. Então a gente vê a soja ainda como uma commodity muito, muito positiva para o próximo ano. A cultura de milho, vocês estão aí no dia a dia acompanhando. O Brasil nunca foi exportador tradicional de carne, sempre exportamos 7 e 8% da produção de carne bovina, estamos exportando 27, 28, 30, quase 30% da produção de carne bovina. Temos uma preocupação enorme, o consumo de carne no mercado interno caiu muito, né? Só para vocês terem uma ideia, e aqui vale falar, na época do governo Lula, nós chegamos a ter 36, 40 quilos de consumo de carne bovina por habitante. Hoje a gente está falando aí na casa de 26, 28, no mercado interno. Ou seja, houve uma redução muito grande, mas isso foi ocupado por um espaço internacional de exportação importante. Então, a carne, ela ainda está entregando para o produtor aqui uma margem interessante. E o que é legal, né? Quando você pega a carne brasileira, por mais que a gente está falando de uma arroba de 230, 240 reais, a gente está falando da carne mais barata do mundo, né? Uma das mais baratas, se eu posso dizer, só não está mais barata que a paraguaia, né? É uma das mais baratas do mundo. Por quê? Porque se a gente olha uma carne nos Estados Unidos, fazendo a mesma conversão de arroba, a gente estaria falando de 65 dólares. Essa arroba de 230, 240 aqui, a gente está falando de uma arroba de 43, 45 dólares, né? Contra uma de 65 nos Estados Unidos. Vamos olhar quem mais exporta carne, a Austrália. O preço da carne na Austrália hoje, nós estamos falando na casa aí de 75 a 80 dólares a arroba. Então, assim, eu acho que tem um espaço para dar um sustento importante para a carne bovina, que ela leva na carona grande parte das outras carnes. O caso da carne de porco, que consome muito milho, o caso do frango, que consome muito milho. Então, a gente ainda acredita num ano bastante positivo para a cultura do milho, se mantendo nesses patamares, ou aí qualquer coisa, mas aquele milho de 15, 18 reais, nós não conseguimos enxergar ele agora não, né? Também não acho que é o milho de 60, mas esse milho que a gente já viveu de 18 reais, não vamos ter no Mato Grosso. Essa é a visão para milho. Para cana,
Eu acho que o açúcar está se beneficiando aí com tudo isso que a gente já falou, né, de câmbio também, e a gente tem um preço não tão alto. O álcool tem os seus desafios, né, é um commodity que tem seus desafios, em função de preço de gasolina, mas com essa paridade, que a gente chama de paridade de consumo entre gasolina e álcool, eu acho que ainda a gente tem um nível satisfatório. Tem desafio? Tem desafio. Tem uma briga que vocês estão acompanhando aí entre embaixadas, né? Embaixada americana querendo aumentar a cota de importação de álcool brasileira e tem uma discussão de tamanho de cota, de isenção, que são desafios que o setor vai ter que lidar com isso, no caso do etanol. No caso do algodão, acho que eu falei bastante já dessa cultura, né? A gente está olhando um cenário aí, eu não acho que a gente recupere para aquele cenário que a gente tinha de 100 libra-peso em Nova York, na casa de 80, 90, no curto espaço de tempo, mas o câmbio está ajudando. Eu acho que aí o driver muito importante na cultura do algodão vai ser a produtividade esse ano, né? A margem estreitou muito, o custo de produção aumentou muito, então assim, algodão esse ano, se não for muito produtivo, vai ser um cultivo que não que não remunere, mas que não remunere o capital empregado, né? Porque quando a gente está falando de uma soja, nós estamos empregando lá R$2.500, R$3.000 para fazer um hectare de soja. Quando a gente está falando de algodão, a gente está falando de 8, 9 mil reais por hectare. Então, se você falar que eu estou com uma margem de 1.500 na soja, estou com uma margem de 2.000 no algodão, eu prefiro a margem de 1.500 na soja do que os 2.000 no algodão. O que eu estou analisando do ponto de vista de capital empregado, né? Então, eu acho que esse sim é uma cultura que tem um desafio aí pela frente. Não sei se eu passei todas as commodities e respondi tudo. A pergunta do Paraguai. Paraguai, a gente tem lá acho que talvez um pouco diferente do Brasil, você não tem você tem um custo um pouquinho mais dolarizado, menos os serviços, né? Eu acho que tem sim desafios, a gente já está fazendo venda lá também para a próxima safra, já avançamos com algumas posições. Agora, eu falo sempre, né? A gente tem no Paraguai, acho que a menor custo de produção de soja do mundo, me atrevo a dizer, né? A gente tem um solo extremamente fértil, 150 a 180 ppm de fósforo, não tem necessidade de potássio, não tem necessidade de colocar calcário, não tem nada. Então, você tem uma curva de custo muito diferente. Então, por exemplo, só para em grandes cifras, tá? A gente está falando de um custo de produção de soja no Brasil na casa aí de 600, 650 dólares, a gente está falando no Paraguai na casa de 330 dólares. Então, assim, tem muito espaço, né? E acredito que todo o trabalho que a gente vem fazendo lá, de cobertura e tudo, que o ano passado foi um ano de extrema seca extremada, mas se vocês olharem a produtividade nossa no Paraguai, a gente estava todos os últimos anos acima de 60 sacos de soja por hectare. 60 sacos de soja com esse custo de 300 e poucos que eu acabo de falar, ou seja, você tem um rendimento de diferença de 1,5 tonelada para produzir 3,5. Então, assim, é uma atividade muito rentável e nós vamos sim continuar acreditando naquele projeto lá. Então, obrigada, pessoal. Queria agradecer de novo a participação de todo mundo. Lembrar que a gente continua aí à disposição de vocês. Pode agendar a reunião, manda um e-mail lá para o ri@brasilifenagro.com. Vocês também podem seguir a gente está nas redes sociais, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn. Tem lá o nosso site também, que eu já passei o endereço aqui. Pode contatar que a gente vai adorar responder todas as perguntas de vocês. Quem eu não conseguir responder, a gente pede desculpa aí, mas a gente vai ter que encerrar por conta do horário. Mas eu vou endereçar essas perguntas diretamente com você, eu, Ana, do departamento de RI. André, quiser dar uma palavra de encerramento? Bom, acho que foi legal, acho que foi o call mais longo que nós já fizemos na nossa história com vocês. E eu não sei se foi a pandemia, né, o modus operandi, mas foi legal, né? Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Contem com o empenho, a dedicação dessa equipe aqui. Eu sempre falo que o resultado não é fruto do trabalho de uma, duas pessoas, é fruto do trabalho de uma equipe. Eu tenho certeza que nós temos uma equipe muito imbuída para a entrega de resultados. A gente tem uma empresa cada ano, muito mais preparada para os desafios que se avizinham. Então, a gente está muito satisfeito, apesar de ter tido né, a maneira como se olha a ótica, né? O jornal sempre fala, o lucro da Brasilagro diminuiu. Diminuiu, mas ela comprou fazenda, ela vendeu fazenda, ela fez fusão, ela fez um monte de coisa legal no ano, né? Eu acho que foi muito legal o ano da companhia. Sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar
para recuperar níveis de resultado ainda maiores, mas acho que a companhia está fazendo isso passo a passo. É de se esperar, sim, que a gente cresça a área plantada, é de se esperar que a gente cresça a abertura de áreas, né? É isso que a gente traz valor para o nosso acionista. Contem com o empenho dessa equipe aqui, contem com a dedicação dessas pessoas, contem com o nosso trabalho e nós vamos, sem dúvida nenhuma, no médio e longo prazo, continuar trazendo boas notícias para vocês. Muito obrigado a todos vocês.